Este documento é uma proposta para regulamentar a venda de uma importante mercadoria do século XIX, a aguardente. O objetivo da proposição, criada pelo Poder Legislativo Estadual de 1830, era acabar com o monopólio da venda do produto. De acordo com o antigo documento, preservado no Arquivo Geral da Assembleia Legislativa, qualquer pessoa poderia comercializar a aguardente pelo preço que quisesse, desde que respeitando os impostos que deveriam ser pagos às fazendas estadual e municipal. A aguardente era produto de grande destaque na época, movimentando a economia não só do estado, mas de todo o país. O cultivo da matéria-prima, a cana-de-açúcar, foi trazido pelos portugueses para o Brasil no início da colonização século XVI. O país chegou a ser o maior exportador de açúcar neste período. Já no Espírito Santo, os primeiros engenhos de cana foram instalados no norte do estado, numa região do município de São Mateus. Logo, a aguardente se destacou, originada da destilação do caldo de cana fermentado. A cachaça é um subproduto da cana-de-açúcar, não é? A época da colônia, quando nós iniciamos a produção da cana, logo no século XVI, foram implantados vários engenhos. É bom que se diga que uma das colônias, uma das capitanias mais importantes do Brasil no século XVI era do Espírito Santo. Logo imaginou o emprego de engenhos para a produção da cana-de-açúcar, toda uma produção voltada para o mercado externo, tudo muito bem feito, tudo muito bem arranjado, né? A cana-de-açúcar deu muito certo e nesses engenhos se tinha um subproduto. No momento em que você cozinhava, né, o caldo da cana para transformar em melaço, surgiu uma primeira espuma. Essa espuma ela era misturada com bagaço e outras coisas e descartada e dada para os animais. Subia então uma segunda espuma. Essa segunda espuma ela fermentava e era entregue aos escravos para eles aproveitarem à noite, enfim. O nome é legal porque a aguardente servia para amaciar a carne de um porco do sertão, no Nordeste, e como porco quer dizer cachaço, o que amaciava o cachaço era cachaça. Inicialmente, a cachaça era reservada aos escravos. A ingestão ajudava os trabalhadores a suportar o serviço dos canaviais. Logo, ela assumiu outro importante papel, tornou-se moeda de troca. Produto importantíssimo no comércio. E como foi isso? Se inicialmente era um subproduto, esse subproduto entregue aos escravos gratuitamente, sem nenhum tipo de despesa. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil e foram para as Antilhas, o açúcar antilhano começou a concorrer com o nosso. Nós vamos ter uma concorrência com aquele açúcar, vamos ter uma crise do açúcar aqui. Com essa crise, nós tivemos que aproveitar os subprodutos para fazer comércio. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a concorrer com a aguardente portuguesa. Ela era uma moeda de troca. Os brasileiros logo perceberam que podiam fazer isso com a cachaça. Então enchiam as pipas de cachaça, colhiam também fumo e outros produtos brasileiros, farinha de mandioca também, levavam para a África e lá na África trocavam tudo isso por escravos. E começaram a ter lucros crescentes. Na segunda metade do século XVI, o açúcar brasileiro já não consegue mais competir com a produção das Antilhas, na América Central, e entra em crise. O cenário impulsiona a transformação de diversos engenhos em alambiques. Diante do potencial da aguardente, que ganhava cada vez mais destaque no cenário econômico da época, logo a venda do produto passou a ser mais controlada pela coroa portuguesa, especialmente com a criação de impostos. Portugal viu na cachaça brasileira uma fonte de renda em um momento muito delicado, a reconstrução do país após um terremoto no século XVIII. Eles precisavam aproveitar qualquer produção da colônia e eles vão aproveitar o potencial da cachaça.
E a cachaça, então, passa por uma disciplina muito forte, inclusive com diversos impostos criados sobre a cachaça, que trazia lucro para Portugal. Um deles é muito curioso porque é uma taxa literária, né, um imposto literário. Com o tempo, então, o comércio da cachaça foi muitíssimo disciplinado, tornando quase uma espécie de monopólio. O Espírito Santo deve ter ficado com essa vontade represada e deve ter se libertado exatamente no momento da independência. E surge, então, esse documento em 1830, dando autorização a todos os comerciantes locais a fazerem um livre comércio da cachaça, que era uma coisa que vinha há séculos sendo requerida no Brasil. Não era novidade no Brasil essa luta, né? Quando o Brasil conquista a independência em 1822, a cachaça passa por outro processo, a busca pela quebra dos monopólios instituídos pela antiga metrópole portuguesa. Então, esse documento, ele exatamente acompanhava o que ocorria em outras antigas capitanias, que era a quebra do monopólio, que era a livre comercialização da cachaça, e a cachaça era, sem dúvida nenhuma, um produto muito importante. E essa primeira metade do século XIX, muito esquecida pela historiografia capixaba, não é uma economia de subsistência, como se diz. Isso aí prova que se pretendia fazer um livre comércio, queria se vender, não é, para qualquer comerciante. Portanto, esse zelo em produzir um documento desse é uma prova que o nosso comércio ele era mais dinâmico do que imagina a antiga historiografia, quando acusa de não ter nenhuma economia aqui, que as pessoas produziam para consumir aqui mesmo. Não é verdade, a gente produzia para consumir aqui alguma coisa, mas muito para levar até o Rio de Janeiro. Era um comércio de abastecimento interno no Brasil. Me lembro de uma colega historiadora que disse assim, certa vez, se aqui só se produzia para consumir aqui, então eu bebia muita cachaça, porque tinha muito alambique aqui. E é verdade, então não é possível que todo mundo bebesse cachaça todo o tempo. Tinha que se escoar. E o documento comprova isso, quando fala da quebra do monopólio, da liberdade de comércio, que é um tema muito caro à época. Aspectos econômicos, políticos e sociais do Brasil e do Espírito Santo podem ser observados quando se conta a história da cachaça. Além dela, outros importantes marcos históricos do Estado fazem parte do acervo do Arquivo Geral do Parlamento. Para preservar o material, que deve ser manuseado com cuidado, muitos documentos passaram por digitalização. A importância é para qualquer pessoa do Estado do Espírito Santo que souber da existência, que no arquivo da Assembleia tem documentos do século passado e documentos importantes e únicos, virem a consultar para saber a história do povo capixaba. É a história viva do Estado. Então, para se o povo, em geral, a população, saber o que foi feito e para ter conhecimento e para ter um povo com história. Vale lembrar que este arquivo é público. Qualquer cidadão pode ter acesso aos documentos guardados pelo setor.